plano desse programinha é te atualizar das últimas notícias do mundo dos quadrinhos. Vamos lá, vamos lá. Ontem o Mark Millar, ele anunciou oficialmente o seu segundo quadrinho pela Netflix, que vai se chamar Prodigy, e vai ser desenhado pelo Rafael Albuquerque. Segundo o próprio Millar, esse quadrinho é a coisa mais inteligente que ele já escreveu, com o melhor personagem de todos. Na trama, a gente acompanha Edison Crane, que é o homem mais inteligente da Terra, só que ele tá entediado. Tá, desconsiderando a autopromoção do Mark Millar, dizendo que é a coisa mais inteligente que ele já escreveu, Rafael Albuquerque tá envolvido, tem a Netflix, vai provavelmente rolar uma adaptação, então eu vou ler, por mais que eu ultimamente não esteja tão assim empolgado com os trabalhos do Mark Millar. E recentemente a DC liberou um preview de Batman Damned, que é uma minissérie em 3 edições que vai estrear oficialmente o selo Black Label nos Estados Unidos. Se tu não sabe, esse é um selo novo da DC que junta grandes nomes da indústria para produzir quadrinhos fora da cronologia. Por exemplo, nesse Batman vai ter o Lee Bermejo e o Brian Azzarello. Eu vou deixar o preview rolando aqui do lado. Na trama, o Coringa morreu e o Batman começa a duvidar de si mesmo, ele não tem muita certeza das coisas, e ele resolve chamar o John Constantine para dar uma força. Esse quadrinho ele vai ser bimestral, como eu falei, em 3 edições, e começa a sair no dia 19 de setembro lá nos Estados Unidos. A gente já tem certeza que esse quadrinho vai ser muito bem desenhado, porque é o Lee Bermejo, e eu só tô curioso pra ver a pegada, porque parece algo muito louco, assim, pelo preview tu tem o Batman, tipo, caído no chão, parece que ele tá transtornado, o uniforme acima dele, ele tá pelado. Agora mais uma notícia sobre o Black Label. O Geoff Johns, ele afirmou que a história que ele está escrevendo com Jason Fabok dos 3 Coringas vai se passar na cronologia normal da DC. Pelo que ele falou, essa HQ ela vai mudar a nossa visão sobre o Coringa e vai afetar os personagens relacionados à Bat-Família de uma forma emocional. O que chama atenção aqui na notícia é que, a princípio, o Black Label era um selo para histórias fora da cronologia. Agora o Geoff Johns trouxe os 3 Coringas para esse selo. Então é realmente meio estranho. E, sério, o Geoff Johns é o cara que perdeu o time mais absurdo assim da história. Essa trama dos 3 Coringas, ela tá rolando desde lá do final dos 952, apareceu também no one shot do Renascimento DC, então todo mundo tava procurando pistas no meio das revistas do Rebirth, onde estão os 3 Coringas, e agora a gente descobre que isso vai se passar num selo fora da cronologia, a princípio, um selo meio afastado, que certamente não vai afetar muito a vida dos personagens, e agora não tem mais Renascimento DC, lá nos Estados Unidos as revistas não saem mais com o título Rebirth. Ao mesmo tempo, o Doomsday Clock tá atrasado, aparentemente não tá na cronologia do universo DC, nada tá fazendo muito sentido. Toda aquela empolgação que a gente tinha com o Renascimento, com as coisas que iam acontecer, com aquilo que o Geoff Johns colocou naquele one-shot, não estão aparecendo. É decepcionante demais isso. Mas ainda falando de DC, o Tony Daniel, ele publicou recentemente no Twitter a capa de Batman número 57. Se tu não tá sabendo, depois do casamento, tá rolando na verdade, no Batman, um arco envolvendo o Senhor Frio, com desenhos lindos do Lee Weeks. Depois vai ter uma história do Matt Wagner desenhando, ainda com o Tom King escrevendo, né? Ele vai ficar até a edição 100 e alguma coisa. E na sequência vem um arco com o Tony Daniel desenhando e o KGBesta enfrentando o Batman, que eu tô empolgadaço. Eu fico muito feliz de ver o Tony Daniel só desenhando o Batman, e não desenhando e escrevendo, porque aquilo que ele fez no 952 foi lamentável, assim. Até um pouco antes da edição do casamento, teve um arco, acho que em 3 partes, que ele desenhou envolvendo o Gladiador Dourado, e foi uma das melhores coisas que o Batman do Tom King apresentou, sabe? Eu gostei muito. Agora uma notícia relacionada aos X-Men. A Marvel deu mais detalhes sobre o relançamento da revista Fabulosos X-Men, que rola em novembro lá nos Estados Unidos. Vai rolar uma espécie de queda dos X-Men, numa história que vai ser contada em 10 edições semanais, com as mesmas equipes criativas lá dos X-Men Gold, Blue e das outras revistas. Vai ser algo muito parecido do que a Marvel fez com o No Surrender, que era um arco dos Vingadores que acontecia semanalmente e basicamente juntou as equipes criativas que estavam nos títulos. Eu só quero que em algum momento alguém dentro da Marvel diga, olha só, trouxemos o Hickman de volta e vamos colocar ele nos X-Men. E aí eu vou ser muito, muito feliz. E para terminar esse vídeo tem a crise do mercado editorial brasileiro. Não sei se você está acompanhando as notícias, mas as coisas não são boas, realmente não são boas. Basicamente, a editora Mitos, ela deixou de distribuir os seus quadrinhos tanto na Saraiva quanto na Cultura. Na verdade, pelo que eu observei nos últimos tempos, a Cultura, por exemplo, ela mal tem gibis de outras editoras. Da Panini, por exemplo, não tem mais. A Saraiva, eu não cheguei a encontrar quadrinhos da Devir quando eu entrei no site, por exemplo. E isso é bastante preocupante, porque
Para que servem essas livrarias? A Saraiva, Cultura, Fnac, Amazon, etc., elas são distribuidoras dos quadrinhos das editoras. Então a Panini produz o quadrinho, manda pra Saraiva, e a Saraiva é que vai fazer o quadrinho chegar na gente. E aí, de repente, uma livraria como a Saraiva para de receber quadrinhos da Mitos. Ou seja, a Mitos, ela tem... As editoras vão ter menos livrarias para vender os seus quadrinhos, vão ter menos formas de distribuir as suas HQs pelo Brasil, e isso gera uma reação em cadeia terrível, porque basicamente eles vão vender menos, por consequência de ter menos lugares para distribuir, vão ter que aumentar os preços, talvez, vão ter que diminuir a tiragem, o que também aumenta o preço, vão ter estoque sobrando e não vão ter onde enfim, escoar isso. Logo, eles também vão acabar lançando menos quadrinhos. E ao mesmo tempo, a gente tem uma situação terrível acontecendo com as bancas, porque a Editora Abril, como tu já deve estar sabendo, parou de publicar Disney, também está cancelando várias revistas, ela vai ficar com umas 3 ou 4 revistas, se eu não me engano. Isso é muito ruim, porque 40%, pelo que eu conversei com um amigo meu que trabalha em banca, 40% do lucro da banca, mais ou menos, vem das revistas da Editora Abril. Então, para pensar o impacto que isso vai ter nas bancas de jornal. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem a Panini cada vez mais colocando materiais de banca nas livrarias. Porque, enfim, aí por problemas de distribuição, que aí já é outro caso. Assim, eu gosto do serviço e do atendimento que a Amazon oferece. É uma empresa maravilhosa. Só que é preocupante a gente ter só uma opção no mercado, tanto para as bancas como para os materiais de livraria. Então eu tô bem assim, na verdade esse assunto rende um vídeo próprio, porque eu não sei muito bem o que esperar do futuro do mercado editorial brasileiro. Eu vi notícias também que, por exemplo, a Salvat também estava parando de distribuir os materiais nas bancas, a JBC também, então... Nossa, realmente eu não sei o que vai acontecer no futuro. Esse vídeo foi mais pra dar notícia mesmo, mas em breve eu vou fazer um outro só sobre esse assunto, um pouco mais expandido. Eu realmente espero que esse programinha tenha sido útil. Comenta aí embaixo o que tu acha das notícias e brace yourselves, because the winter is coming. Tá? Tchau.